Olá! Vamos começar essa análise com uma ideia que pode mudar tudo que a gente pensa sobre um texto bem antigo. A gente vai dar uma olhada numa interpretação fascinante, radical mesmo, da primeira epístola de Pedro. E para começar, já vamos direto ao ponto mais, digamos, polêmico dessa leitura. A questão que a fonte coloca na mesa é a seguinte: e se o nosso maior adversário, o tal do diabo, não fosse uma força lá fora, mas algo que está aqui, dentro da gente? Pois é, a ideia é que a verdadeira batalha não é contra um ser sobrenatural, mas sim contra a nossa própria teimosia, a nossa resistência em aceitar a verdade. E para a gente entender isso de fato, primeiro a gente precisa, olha só, redefinir umas palavras que todo mundo acha que já sabe o que significam. Isso mesmo. Segundo essa análise, vários termos religiosos super comuns foram, na verdade, mal interpretados ou com o tempo. Então vamos dar uma olhada nos significados que essa fonte propõe, porque eles mudam completamente o jogo. Olha só que interessante. A graça, normalmente a gente pensa em algo místico, né? Um sentimento. Mas aqui não. A graça é o entendimento. É a clareza, a informação de que as dívidas espirituais foram quitadas. É um fato, não um sentimento. Como a própria fonte diz, multiplicar a graça é entender mais e não sentir mais. Agora, a fé. Essa aqui é uma mudança e tanto. A gente costuma pensar em fé como acreditar no que não se vê. Mas, para essa fonte, a palavra original tem mais a ver com fidelidade, com lealdade. Ou seja, não é só sobre crer, é sobre ser leal, sobre provar essa lealdade nas dificuldades. E santo, esquece a ideia de regras de roupa ou comida, de pureza ritual. Nessa leitura, ser santo é algo bem prático, bem social. Primeiro, ser justo. E segundo, ter um nome limpo. Sabe, ter uma boa reputação, bom crédito na praça, metaforicamente falando. Ok, então, com essas palavras redefinidas, a gente começa a ver um padrão. A interpretação destaca uma dualidade. A ideia de que a verdade, por si só, funciona como uma espécie de filtro, sabe? E ela vai ter efeitos totalmente opostos dependendo de quem a encontra. E para deixar isso bem claro, a fonte usa uma metáfora poderosa, a de Jesus como uma pedra. Uma única pedra, mas com dois destinos completamente diferentes. E aqui está o pulo do gato. Para quem aceita a verdade, essa pedra é a base, o alicerce firme para construir a vida. É a pedra angular. Mas, para quem rejeita a verdade, essa mesmíssima pedra vira um obstáculo, vira uma pedra de tropeço que faz a pessoa cair. A mesma verdade, dois resultados opostos. Certo, com esse novo jeito de entender as palavras e essa ideia da pedra, o texto todo muda de cara. Ele deixa de ser só um livro sobre teologia e se transforma em, um verdadeiro manual de como se portar no dia a dia, na sociedade. O ponto central aqui, segundo essa visão, é que viver a verdade significa ser um cidadão exemplar. É sobre respeitar as leis, ser leal no trabalho, tratar todo mundo bem e, principalmente, não revidar ofensas. A ideia é que qualquer atitude contrária a isso acabaria manchando a própria verdade que a pessoa diz representar. E esse manual de conduta não para na porta de casa. Ele entra. O foco é sempre o respeito mútuo e a liderança pelo exemplo. A grande sacada é convencer quem está por perto não com discursos, mas com atitudes, com uma vida que fala por si só. E aqui vem um ponto que pode parecer um paradoxo. O maior valor não está em sofrer por um erro que se cometeu. Isso é óbvio. O verdadeiro mérito, o louvor a Deus segundo a fonte, está em aguentar uma injustiça, em sofrer por fazer o bem e ainda assim manter a integridade. E tudo isso nos leva de volta àquela primeira pergunta, né? Se o diabo é interno, então quem é o tal do leão que ruge que o texto menciona? Que predador é esse que está sempre à espreita? Esse versículo é super famoso, muita gente conhece. O inimigo de vocês, o diabo, anda ao redor como leão rugindo. A imagem é poderosa, né? A gente logo pensa num perseguidor invisível, uma força do mal externa. Só que nessa leitura, o leão não está lá fora. O rugido é interno. É o nosso próprio ego, a nossa ansiedade, os nossos impulsos juvenis descontrolados. É essa energia toda que, se não for domada, pode simplesmente devorar o nosso potencial e destruir a nossa vida. Então, a verdadeira batalha é aqui dentro, é na mente. Não é contra demônios externos, mas sim pela conquista dos nossos próprios impulsos,
daquela fome insaciável do ego. É uma luta por autodomínio. E aí, o que a gente tira disso tudo? Que essa leitura transforma a primeira epístola de Pedro. Deixa de ser uma carta sobre crenças e vira um guia prático, um verdadeiro manual para alcançar o autocontrole e a justiça interna. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma provocação, na verdade. Se o sentido de um texto de 2000 anos pode mudar tanto, mas tanto assim, dependendo de como a gente interpreta as palavras, como é que a gente pode ter certeza do que qualquer texto antigo realmente quer dizer hoje em dia? É uma questão que vai muito além de um Pedro e nos faz pensar em como a gente lê o nosso próprio passado. Este vídeo é apenas um resumo de um estudo mais amplo e aprofundado. Clique no vídeo para saber mais.